hoje, amém? Glória a Deus. É um motivo de muita alegria, né? Tem que fazer as honras ao Léo Madeira. Mas é muita alegria mesmo, e é muita honra sempre estar aqui ministrando, né? E a gente agradece o apóstolo, a pastora. Trago um abraço lá da filial também, né? Glória a Deus, o apóstolo esteve lá pregando. Domingo vai ser a pastora. E é sempre uma honra muito grande. E Deus ele tem falado comigo, né? Essa palavra, eu ministrei essa palavra lá na filial no domingo agora. Como o apóstolo fala, por mais que a gente pregue a mesma palavra, né, o mesmo texto, nunca é a mesma palavra, né? O Senhor sempre derrama algo novo sobre nossas vidas. O Senhor tem sempre uma porção nova para derramar sobre nossas vidas. E muitas vezes parece que alguns só acham que isso é só para o apóstolo, né, para a pastora, para quem está aqui no altar, né, para o ministério de louvor. Não, queridos. Deus tem uma porção nova para cada um de vocês. Para cada um de vocês. E vocês vão entender isso nessa noite. E a palavra do Senhor ela é bem clara, né? Eu quero estar lendo lá em Daniel 1, né, a partir do versículo 1, que vem falando. No terceiro ano do reinado de Joaquim, em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor lhe deu vitória sobre Joaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro do seu Deus. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe de seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. O rei... Vou ler só até aqui, depois eu dou continuidade. Porque algo nos chama muita atenção nesse último versículo que vem falando. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. O porquê que eu até destaquei aqui esse texto? Porque muitas vezes, querido, nós nos deparamos com pessoas que acham que, em função de terem se decidido pelo Senhor, que não vão passar por lutas, que não vão passar por dificuldades, que não vai ter enfermidade. Né? Meu antigo pastor falava que enfermidade, doença não dá em poste, né? É em pessoas. Mas a gente crê num Deus que pode curar. A gente crê num Deus que pode, né, realizar o milagre. Mas também a gente crê que é possível também a pessoa ficar enferma e a pessoa também usar aquilo ali para glorificar o nome do Senhor. Mas notem que quando o rei ele dá a ordem para levar jovens da família real e das famílias da nobreza. Então, o governo de Jerusalém estava tomado, né, estava ali, sendo governado por um mau rei. Estava tendo um mau líder sobre eles. E, em função disso, o povo sofreu. Em função de ter um mau governante, o povo sofreu a consequência desse mau governo. O povo sofreu aquilo qual muitas vezes a gente fica, mas eu sou crente, eu devolvo meu dízimo, eu vou à casa do Senhor, eu presto culto. Queridos, nós estamos suscetíveis às coisas ruins também, né? Como o sol aí,
Ele não nasce só para a gente, né? Quando chove não é só em cima da nossa casa. Então, queridos, nós estamos suscetíveis a essas coisas, mas tem pessoas que querem, vamos dizer, tampar o sol com a peneira, achando que não vai passar por dificuldades. Ah, não, hoje eu me decidi pelo Senhor, então hoje eu não vou passar, agora, a partir de agora, não vai ter mais dificuldade, eu não vou mais passar por luta, meus familiares vão ser todos, né, vão de imediato todos se converter, e eu acredito que vão sim, mas vai começar por você. Vai começar por você. E eu vou passar para o versículo 4, que vem falando: disse o rei, escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes que seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir o rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhe deu novos nomes babilônicos. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abidnego. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Queridos, o texto aqui, ele é bem claro, ele vem nos falando de posicionamento, ele nos vem falando de algo muito sério que muitas vezes a gente acha, chega aqui na igreja, ah não, eu só vou me mover a partir de como o ministério de louvor se mover. Querido, se você não começar a se mover enquanto você já chegou na igreja, ou desde quando você saiu de casa, queridos, não vai ser o ministério de louvor que vai fazer você sentir a presença de Deus, porque Deus, ele quer ter um a sós contigo, Deus quer derramar vinho novo sobre a sua vida, e para esse vinho novo ser derramado sobre a sua vida, não depende de outro, depende de você. Queridos, o texto aqui é bem claro. Daniel, porém, decidiu não se contaminar. Eu até brinquei com isso lá na filial, porque notem, o texto vem falando, Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que lhes tinha dado. Ele decidiu. A palavra não vem falando, Deus moveu o coração de Daniel para Daniel não participar daquela comida, para Daniel não comer. Não, queridos. Você, eu, nós temos, né, certeza do que nós cremos, de quem nós cremos, e Deus tem nos dado discernimento, né, do certo e do errado. Só que muitas vezes a gente quer o aval do nosso líder, do nosso pastor, para fazer o que é errado. Queridos, Daniel, quando é levado cativo, ele tinha entre 17 e 18 anos, era um jovem. E a gente se alegra muito que Betel é uma igreja que tem bastante jovens. Jovens que estão aí, com fome e sede da palavra de Deus, fome e sede de buscar mais da presença. Algo que eu sempre falo, lá na filial, gente, o que vai ser da Betel? Vamos dizer, se o arrebatamento da igreja não for, né, antes, se o apóstolo vinha a falecer, a pastora, quem vai dar continuidade a esse legado de avivamento? Quem? Vão ter pessoas aqui dispostas a dar continuidade?
ou o apóstolo está aqui, ou vocês estão se movendo debaixo desse grande e poderoso avivamento, só porque o apóstolo está à frente. Está aqui. O apóstolo, entre aspas, porque é o Senhor que está guiando, é o Senhor que está direcionando, é o Senhor que está movendo. E desde 2020 que nós temos visto esse mover grandioso da presença de Deus em Betel. E a gente tem visto coisas impressionantes, pessoas sendo curadas, vidas sendo libertas. Mas muitas vezes, queridos, às vezes a gente olha assim e ainda vê pessoas paralisadas, e ainda vê pessoas esperando o outro do lado se mover para poder estar se movendo também, esperando, né? Leandro, mas você não sabe como é que está a minha família, você não sabe como é que está a minha vida. Eu não sei, mas você também não sabe a vida de como que está a vida do Michel, qual a dificuldade do Michel, quais as lutas do Michel. Você não sabe quais as dificuldades, a luta do apóstolo, da pastora. Mas muitas vezes a gente não quer olhar isso. Queridos, é necessário pagar um preço para poder estar na presença de Deus. É necessário renúncia, é necessário a gente decidir não se contaminar com o que está sendo oferecido lá fora. Porque muitas vezes, querido, quando você chega aqui, muitas vezes o Senhor não chega a se mover na sua vida, porque você está tão contaminado com o que está sendo oferecido lá fora, que você está com seus ouvidos fechados para ouvir a palavra de Deus, para ouvir Deus falando com você. Começa a se mover, não fica aqui esperando um sobrenatural vindo do altar, não. O sobrenatural habita em você. Você é templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Então começa a se mover dessa forma. Começa a ter mais intimidade. Escolha não se contaminar com o que o mundo está oferecendo. O mundo oferece muitas coisas, queridos. Muitas, não são poucas, não. Mas quando aqui, Daniel, ele decide não se contaminar, ele dá um passo de fé. Porque, queridos, se Daniel aqui, ele poderia muito bem ter essa decisão de não se contaminar. Ele poderia muito bem chegar, não quero me contaminar. Beleza. Mas se o chefe lá dos oficiais vira e fala, meu filho, até te entendo, mas você vai ter que comer o que está sendo oferecido. É a ordem do rei. Não sou eu que estou mandando, não. E você acha que eu vou lá pedir permissão ao rei para poder falar contigo? Se eu for lá falar com ele, ele vai me matar. Então, queridos, aí quando Daniel toma a decisão, quando você toma a decisão de não se contaminar, queridos, aí Deus vem e se move. Aí Deus vai, aí o versículo 9 vem falando, Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Querido, mas foi necessário ele escolher não se contaminar. Foi necessário ele dar um passo de fé. E muitas vezes, querido, para você ver o seu lar restaurado, para você ver a sua família tocada pela presença de Deus, porque muitas vezes a gente tem conhecimento de jovens que vêm à igreja, que vem só o jovem. Os familiares ainda não estão na presença. Mas, querido, se você continuar, se você não desistir, se você escolher não se contaminar, se você escolher se mover no mundo espiritual, conforme o Senhor quer que você se mova, queridos, os seus familiares eles vão ser impactados pela presença de Deus na sua vida. Eles vão ver a transformação de Deus na sua vida. Eles vão ver o poderoso avivamento que o Senhor está fazendo na sua vida. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente chega em casa, a gente chega diante daquela tribulação toda, daquele problema todo, e em vez da gente se mover conforme Deus quer que nos movamos, a gente começa a reclamar, a gente começa a chegar a muitas vezes até fazer malcriação para pai e mãe, a tratar de uma forma errada. Então, queridos, como que muitas vezes você vai querer uma transformação no seu pai, na sua mãe, no seu familiar,
se você mesmo ainda não foi transformado, se você mesmo ainda está se contaminando com o que o mundo está oferecendo, porque o se contaminar não é só com comida mesmo, não, são com atitudes. Porque você se levar pelo que está acontecendo ali, o problema, isso é coisa que o mundo oferece. Mas como é que você tem se movido diante das dificuldades? Como é que você tem se movido diante das adversidades? Como é que você tem se movido na sua escola, no seu trabalho? Eu glorifico a Deus que lá no escritório eu trabalho lá, né? E só tem cristão, né? Glória a Deus. Mas eu sei que não é a realidade da maioria. Não é a realidade da maioria. Aí vem. Você tem escolhido não se contaminar? O que você tem decidido na sua vida? O que você tem decidido? Daniel, porém, decidiu não se contaminar. Eu, porém, decidi não me contaminar. E você, tem decidido não se contaminar? Você tem decidido a viver algo diferente na sua vida? A viver algo novo? A realmente viver avivamento na sua vida? Porque como a gente fala, o mover que Deus tem feito na igreja é algo estrondoso, é algo sobrenatural mesmo. Mas o mais sobrenatural mesmo é você chegar no seu trabalho diante de um patrão lá, carrasco, né, que muitas vezes quer até te humilhar, e você levar a Deus através do seu testemunho de vida para essa pessoa. E você levar a presença de Deus, queridos, há várias formas de você levar a presença de Deus. Há várias formas. Muitas vezes a gente acha, não, vou pegar a Bíblia lá no trabalho, né, e vou ficar lendo lá. Não, querido, na hora do seu trabalho é hora de você trabalhar, não é hora de você ler a Bíblia, né? Você está roubando do teu chefe se você está fazendo isso. A hora do seu trabalho não é para você ir para o banheiro para estar orando. Então, queridos, nós temos que ter inteligência, a gente tem que se mover conforme Deus quer, pedir ao Senhor discernimento de como agir, sabedoria de como agir nos momentos difíceis. Porque muitas vezes, querido, você está no teu lar e, Senhor, nada muda, mas você mudou? Como eu falei, tem que começar pela gente. É comigo, é com você. Se você chega aqui na igreja e está esperando, como falei, o louvor para poder começar a adorar o Senhor, queridos, sinto muito, mas você está se movendo já errado. Você já está contaminado pelo mundo. Você já está contaminado com o que está sendo oferecido pelo mundo. Porque é assim que funciona no mundo, que um se move só se o outro se mover. O Senhor quer fazer de você templo e habitação. Templo e habitação, não visitação. Porque quando você está se movendo só quando o outro se move, ou quando vem algo grandioso aqui do louvor, você está sendo, vamos dizer, levado pelo ambiente, o ambiente de glória, um ambiente de glória. Muito manifestada a presença de Deus, muito manifestada a presença de Deus. Você pode até sentir a presença de Deus. Mas o Senhor não quer isso só para você. O Senhor quer que você vá além. O Senhor quer que você dê um passo a mais. O Senhor quer que você, dia após dia, se alimente da palavra. É dia após dia. Eu quero estar lendo lá em Daniel 9. A partir do 1º também. Era o 1º ano do reinado de Dario, o Medo, filho de Assuero, que se tornou rei dos babilônicos. Nesse 1º ano, eu, Daniel, ao estudar a palavra do Senhor revelada ao profeta Jeremias, compreendi que Jerusalém deveria permanecer desolada por 70 anos. Então, me voltei
para o Senhor Deus, e supliquei a ele com oração e jejum. Só até aqui. Queridos, nós vemos que todos aqui, eu creio que já ouviram a história de Daniel. Daniel foi usado de várias formas para interpretar sonho, né? Já apareceu anjo para ele, e Deus falou com eles de várias formas. Mas o que eu quero dizer aqui nessa noite é que o Senhor, Ele tem, sim, várias formas de se apresentar. E uma delas, e principal, é a palavra. É a palavra, queridos. Porque, vou falar algo aqui, não adianta você só orar. Não adianta. Daniel, em vários momentos, ele orou. Mas tem coisas que vão ser reveladas a você, que você vai ser direcionado só através do estudo das Escrituras. Por isso é tão importante você estar aqui no domingo pela manhã, participando dos estudos, aprendendo da palavra. Porque você está criando raízes, você está criando um fundamento com o qual não vai ser qualquer ventinho que der que você vai cair. Não vai ser qualquer ventinho que der que você vai chegar, né? Sair chorando e se entristecer, sabe? Nós temos pastores que estão aqui para nos ensinar, nos capacitar, para puxar a orelha, né, apóstolo? É isso. Porque o que acontece, queridos? Tem gente que não gosta de levar puxão de orelha, não. Mas é bom levar puxão de orelha. Se você quer crescer, e o seu líder, o apóstolo, a pastora, vir puxar a tua orelha, se alegra. Se alegra. É porque você está indo por um caminho até certo, mas tem hora que, né? Não, vem para cá, ó. É aqui, ó. Né? E é isso, queridos. É porque quem está à frente, né? Não, porque às vezes não é que está tão errado, não, apóstolo. Não é que está dar uma escorregada ali, né? Vem. Às vezes é só um ajuste, né? Vamos dizer, né? Quando sai aí tem que ir para a palmatória. Mas se alegra, querido, porque se você está sendo corrigido, é porque Deus está direcionando homens e mulheres para poder estar cuidando da sua vida. É porque você tem pastores, né, líderes, que amam cuidar de vidas. E aqui tem homens e mulheres que gostam de cuidar de vidas. O Senhor tem direcionado essa igreja a cuidar de vidas. E se você não entender isso, se você não quer ser cuidado, é complicado. Porque tem pessoas que não querem ser cuidadas, né, apóstolo? Tem pessoas que não querem. A gente senta, a gente conversa, a gente fala, mas parece que nem entra pelo ouvido, né? Nem entra. Não vou nem falar que entra por um e sai pelo outro, porque nem entra. Mas aqui, Daniel, ao estudar as Escrituras, aí Deus fala com ele. Ele, se desperta. São 70 anos que o povo tinha que passar cativo. Então, vamos estar... Aí vocês podem achar, então Daniel vai fazer uma oração de reivindicação, né? Daniel vai, se encurva e começa a fazer a oração de arrependimento. Começa a fazer a oração de confissão diante do Senhor, se arrependendo pelos pecados, não só dele, mas de todo o povo. Então, queridos, quando você estiver em casa, que tiver aquela tribulação, você estiver no trabalho, não que você consiga ali, às vezes, fazer isso naquele momento, mas começa a orar, começa a pedir discernimento ao Senhor de como agir, começa a pedir discernimento ao Senhor de como está alcançando aquela pessoa para Ele, sabe? Porque você não vai ganhar ninguém para você, querido.
Isso é algo muito interessante, que parece que está muito claro, mas não está. Quando você alcança alguém, você alcança para o Senhor. É para o Senhor. Então, eu estou falando, enfatizando isso, porque tem gente que acha que, não, ganhei o Vitor, né? E acha que o Vitor é dele, né? Não, o Vitor é da Camila, né? Olha lá, já concordou ali, porque senão sabe que vai dar ruim, né? Entendeu, queridos? É para o Senhor. Não se ache dono de ninguém. Não ache que em função de Deus ter usado você para alcançar alguém, que você é dono dessa pessoa. Essa pessoa, ela vai chegar e você tem que ser um instrumento de Deus para fazer essa pessoa avançar e não se tornar escrava de você, dependente de você. Porque tem gente que gosta disso, querido. Tem aquele que gosta de uma muleta e tem um que gosta de ser muleta. Entendeu? Tem aquele que gosta de ser muleta, porque, né, vou ter sempre uma pessoa dependente de mim. Não, querido, seja dependente do Senhor. Dependentes do Senhor, o autor e consumador da nossa fé, aquele que se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. E, queridos, Ele está aqui nessa noite para trazer vida, para chegar aqui e trazer mudança na sua vida, no seu lar, no seu problema, para trazer mudança aonde você acha que não tem mais solução. É aí que Ele vai agir. Nessa pessoa que você acha que Ele nunca vai alcançar, é aí que Ele vai tocar, é aí que Ele vai alcançar e mostrar que Ele é o Deus da sua vida. Mas basta você se posicionar, basta você decidir não se contaminar, basta você decidir que você está vivendo um novo tempo na sua vida, o novo de Deus na sua vida. Uma vida ao qual você é movido não pela sua vontade, não pelo seu querer, não porque, é bonitinho estar aqui, não, é bonitinho vir à igreja. Queridos, não é isso. Se trata de vir por uma necessidade de buscar mais da presença do Senhor, mais do manifestar, mais do agir do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E é isso que a presença de Deus nos faz. E Ele vai vir sempre, enquanto tiver pessoas aqui clamando pela presença, clamando pelo manifestar, se posicionando, né, dizendo não ao mundo e sim para Ele, Ele vai continuar derramando da unção, Ele vai continuar derramando do poder dEle sobre a sua vida. Mas é necessário nós buscarmos, é necessário nós escolhermos não nos contaminarmos com o que o mundo tem oferecido, não nos contaminar com as coisas que a nossa carne pede. Então, queridos, é fácil? Não é fácil. Se fosse fácil, né? Não é fácil, mas o Senhor, Ele te fortalece. O Senhor, Ele vai te guiar. Basta você se permitir ser guiado. Se permita ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, você não sabe como nos alegra de ver os jovens pregando, né? Eu não cheguei a ver a pregação do MT aqui, não, mas eu vi só uns trechinhos e eu estava aqui, botando fogo aqui. Queridos, é isso. Na outra quarta vai estar lá na filial também, né? Para a glória de Deus. E ver o que Deus tem feito, ver o Renan, né, o evangelista Renan, que já não é tão jovem assim, né, já é um senhorzinho, né, mas a gente fica alegre, sabe, a gente fica muito alegre de ver o testemunho de vida dele, porque ele entende que é o Espírito Santo de Deus que guia ele entende que no trabalho dele, eu fico assim, a gente vai acompanhando, aí a gente vê lá, foi o primeiro em tal curso, em primeiro no outro curso. Queridos, e isso não é para glorificar a Ele, não. Isso é para glorificar o Senhor. Sabe, queridos? Porque enquanto os cristãos acharem que, não, eu posso fazer de qualquer jeito, você vai continuar não fazendo a diferença no local onde você está. Sabe? Porque
Se você estiver no seu trabalho, ainda que você ache que, não sou remunerado para isso, queridos, façam o melhor, procure ser o melhor empregado, que você vai ver que você pode até não ganhar mais em função disso, mas o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida, através do seu testemunho de vida. E eu vejo isso muito na vida do Renan, porque eu creio que Deus tem direcionado ele lá naquele lugar, não para poder ele ser o primeiro, para ele ficar falando, eu fui o primeiro. Não, mas para o nome do Senhor ser glorificado através dele, para ele estar em evidência. Não é o Renan que está em evidência, é o Espírito Santo de Deus que está em evidência através da vida do Renan naquele local. E assim como ele tem feito na vida do Renan, ele vai fazer na sua vida. Jovens, comecem a se mover mais, comecem a entender que o Senhor, Ele quer algo para hoje, algo para ontem. Ele quer tirar vocês dessas colegagens que o mundo tem oferecido aí, para vocês estarem se movendo no sobrenatural. Para vocês, mas aí se eu começar a me mover assim, eles vão sair de perto de mim. Queridos, é porque não é para eles estarem perto de vocês então. Porque se não for o caso deles que serem realmente seus amigos, eles vão estar ao seu lado. Eles vão estar ao seu lado. A Vívia tem um testemunho desse, né? Saiu lá, era católica, aí foi para o Espírito Santo pular carnaval, com mais 3 amigas, 3, né? Com mais 3 amigas, aí foi numa igreja lá, aí se converteu, chegou em casa e falou assim, não sei vocês, mas eu aceitei Jesus, agora eu sou crente, vocês que sabem, ou vocês vêm comigo, e foi as 3, e até hoje as 3 estão na presença do Senhor. Sabe? É posicionamento, queridos. É posicionamento. É você realmente escolher não se contaminar. É você realmente escolher avançar em direção ao que o Senhor tem mostrado aqui nesse lugar. É você entender que jovem também é usado pelo Senhor. E muito. Né? E muito. Basta você entender. A criança também é usada pelo Senhor. Não tem idade, queridos. Porque também tem aquele, não, agora já fiz muita coisa, agora me aposentei. Não, queridos, Deus ainda quer que você gere frutos. Deus ainda quer que você gere frutos. Não pense você que os jovens vão fazer tudo, não. Tem coisa que a pessoa de mais idade também tem que estar ali junto para poder estar orientando, para poder estar aconselhando, para poder estar ali também ajudando a puxar um pouco da orelha dos jovens, né? Mas a obra do Senhor, ela é para todos. Não pense você que o Senhor, não, eu vou, usar a Dudinha e não vou, usar o Felipe, o evangelista Felipe. É quase do mesmo tamanho. E ela veio um que isso lá de trás. Né? Vou usar mais o Felipe, porque o Felipe já está nos 50, já tá velhinho. Né? Não falo nem da evangelista irmã Lúcia, porque ela não está presente. Tá em aula. Não está em aula não, hoje é feriado. Está se recuperando. Está se recuperando, para a glória de Deus, né? Vai estar aí, em pé para o renovo lá, a batalha, né? A gente glorifica o Senhor pela vida da irmã Lúcia. E a gente fica sempre impressionado, com a disposição dela. Meu Deus, essa mulher não cansa não, né? E é isso, é entender o chamado, é entender quem está te chamando. Quem está te chamando? Porque quando entendemos quem está nos chamando, queridos, queridos, a gente se posiciona. A gente se posiciona. Quando a gente entende quem está nos chamando,
que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está nos chamando para uma grande obra, para viver uma obra de grande avivamento aqui nesse lugar. Queridos, nós nos levantamos e olhamos e vamos, e não olhamos a dificuldade, não olhamos as lutas que estão se apresentando diante da gente, não olhamos as barreiras, nós vamos transpassar cada uma delas, porque é o Senhor que está indo à frente, é o Senhor dos exércitos que está indo à sua frente. Mas é necessário você tomar essa decisão, é necessário você se decidir nessa noite, é necessário você reafirmar. Se você falar, Leandro, eu já tomei essa decisão, reafirme isso, reafirme isso. Eu quero convidar você a ficar de pé, quero convidar o Ministério de Louvor a estar aqui. Santo Deus. Queridos, o altar está aqui. E se você, nessa noite, está decidido a permitir que o Senhor venha mudar a sua história, venha estar agindo poderosamente na sua vida, eu não estou nem falando de você aceitar o Senhor, não, porque eu creio que a maioria aqui já seja cristão, mas eu estou falando de você realmente permitir Ele te dar um novo direcionamento, te permitir você avançar, porque muitas vezes, querido, você já avançou um bocado, mas você paralisou, mas você, em função das lutas, das dificuldades, muitas vezes até o que acontece na sua casa, você paralisou, e o Senhor não quer que você paralise, o Senhor quer que você vá avante, o Senhor quer que você, cumpra o chamado dEle, que o Senhor quer te usar para você alcançar os seus familiares, o Senhor quer te usar para que você venha viver um novo tempo. Vai ser entoado os louvores, e que você possa estar vindo ao altar do Senhor. Tome essa decisão. Escolha não se contaminar. Escolha permitir o Senhor fazer o extraordinário dEle na sua vida. Em nome de Jesus. Buscar as riquezas. A paz, Igreja do Avivamento, você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.